Portanto, muito boa tarde a todos, uma vez mais. Mais um episódio do nosso À Conversa. Hoje com o Luís Ferreira, que aceitou o nosso convite para estar presente e falar sobre... Oi, peço desculpa. Está a haver aqui um problema com o som, perdão. Pronto, era do Pedro, já não se ouve. O Luís aceitou o nosso convite para falar no tema no Teatro das Aparências, um olhar diacrónico sobre, ou da indumentária. O Pedro é licenciado em História. O Luís, peço desculpa, eu agora estava com o Pedro por causa do som. O Luís é licenciado em História pela Universidade do Minho, em 2017. É mestre em História também pela mesma Universidade em 2019. Fez uma dissertação de mestrado que foi publicada posteriormente em livro, editado pela Humus em março de 2020, com o título Vestidos de Caridade, Assistência, Pobreza e Indumentária em Idade Moderna, e é investigador colaborador do Lab 2 PT da Universidade do Minho. É correto, Luís? Exato. Seja muito bem-vindo, Luís, e obrigado pelo tempo despendido para estares aqui connosco hoje. Penso que aí esteja um tempo temperado, mas aqui está bastante calor e penso que não seja muito fácil. Antes de mais, antes de iniciar eu não gosto de chamar de entrevista, mas mais esta conversa, para conhecermos também um bocadinho melhor, penso que a questão que é mais premente é o porquê de teres escolhido este nicho. Portanto, este tema tão pouco explorado em Portugal, como tu próprio até falas no teu livro, e porquê especificamente a Idade Moderna? Muito boa noite a todos e todas que estejam a escutar e a ver. Queria-vos agradecer esta disponibilidade, não é? Para me ouvirem e esperando ter algum contributo, alguma coisa a acrescentar e ter conteúdo para esta conversa. Na verdade, este tema nasce das circunstâncias literalmente da minha vida. Portanto, eu nasci numa família do norte de Portugal, altamente conservadora, que herdou um negócio de indumentária de procissões. Portanto, a minha avó, a minha mãe vestem desde que eu tenho memória de mim, anjinhos nas procissões. E, portanto, eu vi desde muito cedo esse caráter performativo da roupa, não é? Ainda por cima relacionado com uma vivência espiritual das pessoas, da religiosidade popular, e há desde logo esse grande contexto. Depois, porque a minha mãe, para além desse negócio, também tem outro que faz reproduções históricas, portanto, de indumentária. E eu cresci no meio dessa história feita presente a partir dessas reproduções. E depois a história desde sempre foi uma paixão. Portanto, há aqui uma diversidade de fatores que levam ao tema. E depois, quando entro na história, ou reconheço a história de valor na minha vida de forma mais séria, reparo que de facto existe esse grande vazio, não é? Que é uma área que não é, a não ser alguns trabalhos pontuais na história da arte e também aquele clássico do Oliveira Marques, da Sociedade Medieval Portuguesa, não existe de facto uma escola de indumentária em Portugal. Ao contrário do que se passa nos países ocidentais da Europa, na Espanha, na França, no Reino Unido, na Inglaterra mais especificamente, e portanto há de facto esse gap historiográfico, não é? Essa falta, e eu sinto que o meu contexto, ou percebi que o meu contexto poderia facilitar uma abordagem na investigação. Ou seja, eu cresci a lidar com tipologias têxteis, a saber a ver costurar e a ver transformar corpos, a ver costurar e a ver transformar corpos, e provavelmente cheguei ao sítio que me esperavam e decidi enverdar por aí. Depois o fenómeno da pobreza é porque a orientadora que eu gostava trabalha com misericórdias e trabalha com a história da assistência, então há aqui uma comunhão, toda essa história de vida, mais o contexto dentro da Universidade do Minho e dentro do departamento, que me levaram a este nicho, que é verdadeiramente um nicho, porque depois, dentro deste aparente deserto historiográfico em Portugal, as elites são sempre favorecidas, porque os trabalhos sobre literatura, de Gil Vicente,
e Garcia Rezende também foram feitos, mas também nesse contexto de cortesão. E sobre roupa de pobres, continuamos a mimetizar aqueles estereótipos, não é, que se dizem em relação à pobreza, e que esta escola, da qual a minha orientadora faz parte, tem vindo a desmontar esses estereótipos e a trazer os pobres para dentro da história e a contar a história também a partir deles, não é? A tirá-los das margens. Acho que ainda se continua a falar muito sempre das classes e da sociedade das classes mais altas, mas muito pouco se fala do povo e do folclore e tudo o que está à volta do povo também. Tu no teu livro, na introdução, fazes uma coisa que eu acho muito inteligente, que é colocas um conjunto de questões e ao fim e ao cabo o teu livro acaba por responder a todas essas questões à medida que o vamos lendo. E já agora, em primeiro lugar, só para dar mote também à conversa, e tendo em questão, como tu disseste, a tua família esteve sempre ligada também um pouco a essa vertente da indumentária, no que diz respeito ao que tu estudaste e àquilo que tu conseguiste pesquisar, vamos assim dizer, para o teu livro, quais foram as maiores dificuldades que tu encontraste em relação ao papel da indumentária ou ao tipo de informação que poderia ser encontrado sobre a indumentária? Há realmente muito espólio escrito ou é muito mais do boca a boca do que é que a população vai transmitindo? Como é que funciona? Como é que chegaste a esse ponto, por assim dizer? Estávamos a ter antes de entrar em direto e falávamos sobre isso. Há uma certa desconfiança sobre este tipo de história, não é? De uma história social e cultural, sobretudo, e história da assistência dos pobres, que tem que ver com as fontes, não é? Como é que nós vamos trabalhar isto, mas este problema é especificamente é mais grave, não é mais grave, ele é mais notório quando se estuda indumentária. Porquê? Porque nós na roupa não temos, para este período, portanto, o cobre de 1650 até 1750 e o trabalho na Idade Moderna, pergunta que não respondi há bocado, porque é a paixão maior. Eu gosto de tudo, mas gosto mais da Idade Moderna, é só paixão, não há grande razão aqui. Portanto, nós não existe grande cultura material sobrevivente. Porquê? Porque a roupa estava sujeita no período moderno a uma fortíssima reciclagem. Aquilo que nós hoje podíamos chamar de economia circular, ou seja, não há verdadeiramente um desperdício com a roupa, há um constante reaproveitamento, as roupas são um objeto de valor patrimonial, de um certo entesouramento e, portanto, elas quando chegam ao momento do testamento, elas são feitas circular, elas são dispersadas, não é? Quer pelo mercado em segunda mão, quer por pessoas das quais o defunto gostava. E o que é que isto gera? Gera que até à redução à condição de farrapos, depois existiam profissionais que estavam dedicados exatamente à recolha desta roupa velha para fazer papel, por exemplo, ou para curar feridas nos hospitais. Portanto, estas pessoas reconduziam os significados da roupa, mas a consequência é que ela não sobrevive, não é? Ela só passa a sobreviver. As peças que nós hoje temos nos museus, grande parte são do final do século XVIII e por aí em diante, que é quando a roupa perde esta dimensão, e depois ganha uma dimensão de peça de arte, não é? Porque também estamos a falar de alfaiates que não são artistas, são artesãos, portanto é um trabalho que não tem a conotação que nós hoje temos de um costureiro, não é? Ou de um designer, ou do que quer que seja. Portanto, a primeira grande dificuldade num trabalho deste género de indumentária tem que ver com esta ausência da cultura material. E o que é que isto provoca? Provoca que nós trabalhamos só com a análise de palavras, não é? Palavras essas que têm muitas armadilhas, porque as palavras têm história, não é? E elas vão mudando de significado ao longo do tempo, e aqui há de facto um grande auxiliar. Se a história não nos tivesse deixado uma obra de um senhor chamado Bluto, eu provavelmente teria muitas dificuldades em trabalhar, porque é ele que me ajuda nesta desmontagem dos termos para eu conseguir perceber de que é que nós estamos a falar. Depois, esta dificuldade ela pode também ser ultrapassada com a aproximação às técnicas artesanais, que é uma coisa que eu tenho muito fascínio, que desenvolvi muito fascínio e continuo a desenvolver, que é
perceber como é que essa história oral que estavas a falar, que não conseguimos, que não reporta na sua profundidade a estes tempos, mas que permitiu a história oral e as práticas, algumas delas folclorizadas, não é? Com também alguma deterioração em função disso, mas como é que estas práticas, que hoje sobrevivem em diversas regiões, elas nos podem ajudar a compreender não só a relação com a roupa, mas também uma relação com a roupa que é necessariamente diferente da nossa de hoje em dia, mas também como é que ela se constrói, como é que se faz, qual é um trabalho de um alfaiate, como é que se costura, o que é um pano de lã, o que é um pano de seda, como é que se tinge, como é que é a tecelagem, como é que se faz uma casa de um botão, todas essas coisas tão miúdas, não é? Mas que são tão importantes para compreender as palavras, porque elas ganham outra dimensão e ficam muito mais próximas de nós. As fontes, no caso do meu trabalho, elas focaram-se sobretudo em fontes escritas, manuscritas, trabalho de arquivo puro, de paleografia, e trabalhei, que também é um aspecto muito interessante, eu trabalhei livros de despesa, portanto, quando a Santa Casa da Misericórdia dava uma roupa a um pobre, ela registava, dado o seu regimento, o seu regulamento, porque elas eram de imediata proteção régia, e a produção da documentação estava estatuída na sua regulamentação. E, portanto, estes livros de despesa têm estas informações, e é por isso que é possível não só perceber a roupa, mas também chegar às pessoas, perceber a geografia delas, onde é que elas vêm, se são mulheres, se são homens, se há crianças, que tipos de pobres estamos a falar, não é? São tudo perguntas que nós conseguimos responder através da roupa, porque, na verdade, a roupa sintetiza a nossa vida, não é? Nós não nos damos conta disso, mas nós não somos animais vestidos, nós vestimos-nos, portanto, criamos-nos enquanto ser vestido. Portanto, isso é altamente cultural e diz também do nosso contexto, não é? É um pouco de história. Posso só, João, eu queria aqui colocar duas questões. Uma delas, há um tempo atrás, nós tivemos aqui connosco também o professor Jaime Gouveia, que nos falou sobre o folclore. E é interessante ver quando fala de como se faz a roupa, como se confecciona, o próprio professor Jaime Gouveia falava que isso é parte de um saber que deve ser guardado como cultura, como nossa cultura, como algo que é realmente nosso. Ele também dizia que muitas das vezes estas coisas são passadas oralmente, não é? Porque há poucos registros, é mais uma cultura popular, que nem sempre, que às vezes, aliás, ele próprio dizia que pelo próprio nome às vezes é estigmatizado, o próprio termo folclore pode induzir pode ter outros significados. Mas ele falava sobre isso, por isso uma das minhas questões a minha primeira questão é o folclore, aliás, a indumentária é um acessório do folclore, complementam-se, faz um todo. E depois a segunda pergunta porque também vi no livro que o Luís fala que existem coisas diferentes, uma coisa é a indumentária, outra coisa é o traje, outra coisa é o ato de vestir. É isto que eu quero perguntar, como é que o folclore e a roupa, ou se é que há uma ligação entre isso, ou se complementam, ou se faz parte fazem parte um do outro, e qual é esta diferença que o Luís fala da indumentária, do traje, de forma de vestir, que refere no seu livro? Sim, a pergunta, muito obrigada pela questão, porque é de facto muito, muito pertinente e é algo que para mim faz muito sentido e que nós encontramos, encontramos pouco nesta historiografia que é feita em Portugal. Porque estes são sobretudo conceitos, nas notas isso é evidente, não é? Nas notas que vou fazendo são sobretudo conceitos que vêm muito de uma escola anglo-saxónica, que tem que ver também muito com as palavras, não é? Com aquilo que é o dress para os ingleses, toda a perspectiva holística do que é vestir, não é? Nesta tradução, que não é igual à nossa percepção da palavra, não é? E do verbo. Aqui eu aproveito esses conceitos exatamente para criar essa discussão. E esta discussão, qual é que é a abrangência dela? É que nós temos que perceber o que é indumentária enquanto fenómeno relacionado com a moda,
que tem que ver com percepção de tempo, não é? Aquilo que nós vestimos hoje, por exemplo, estou com esta camisa, que provavelmente foi produzida num país qualquer do terceiro mundo, que é de uma marca de fast fashion, que é revivalista, não é? Tem uns elementos que se baseiam em alguns elementos que já foram moda noutros tempos, mas é uma peça de moda, ou seja, ela é feita enquanto elemento volátil, não é? A moda tem essa característica que ela é passageira, não é? Ela é fugaz, enquanto que o traje tem essa dimensão tradicionalista, uma dimensão diferente com o tempo. Porquê? Porque ela usa recursos do passado, de memória, introduz esses recursos de memória na linguagem da roupa, os teóricos de moda, o que têm escrito sobre isto é que há uma ideia revivalista de procura de uma identidade que já não se tem, mas que essa indumentária pretende repor ou criar uma consciência de identidade. É por isso que os Estados nacionalistas gostam muito, ou têm uma grande relação com o folclore, nesta perspectiva da indumentária, e esse é, hoje, por exemplo, no movimento folclorista, no qual eu não me introduzo porque é muito complexo, mas que eu vejo e que me apercebo disso, que não é claro, não é para eles claro quando se faz reprodução, se está a reproduzir traje, ou seja, um elemento que numa fotografia do início do século XX já estava a ser utilizado como uma referência do passado, ou enquanto indumentária, ou seja, roupa introduzida no seu contexto, que era bonita, estética, agradável naquele momento. É assim, isto afeta a qualidade das reproduções, não é? E afeta se nós estamos a entreter as pessoas, estamos a querer ensinar-lhes alguma coisa através da roupa, ou seja, a diferença entre entretenimento e cultura, não é? Mas também com todos os problemas e todas as dificuldades que isso tem, que é também um território bastante movediço, mas no trabalho de indumentária aplicado à Idade Moderna, para mim isso é extremamente importante. Porquê? Porque eu quando vejo a descrição da roupa de um padre, de um clérigo, de missa, eu tenho que compreender que ela não é uma tipologia da moda, é uma tipologia de traje, ou seja, ela foi fixada no século XVI e ela vai percorrer toda a evolução da imagem do padre na sociedade, do corpo socialmente vestido do padre, que tem exatamente esses elementos tradicionalistas, revivalistas, que tem uma ideia, que pressupõe uma dimensão espiritual, não é? Ou uma semiótica espiritual, quer comunicar determinadas características do corpo e um aspecto muito importante, obliterar outras características, porque a roupa não mostra só, a roupa esconde. Exato. E, portanto, essa dimensão é muito importante. E aqui, voltando ao folclore e à história oral, a história oral nós aprendemos nas faculdades que não deve ser utilizada de forma isolada. A história oral é um recurso que deve ser complementado com fontes iconográficas, fontes escritas, para que nós possamos fazer aquilo que um historiador tem que fazer, que é cruzar fontes e apresentar o seu texto, que é um texto narrativo, obviamente, que deve seguir os cânones metodológicos, não é? E científicos, mas deve ter essa preocupação metodológica. E o que eu vejo muitas das vezes na história oral é que a história oral não faz, ou quem trabalha com história oral, não usa outras fontes. E não percebe se as pessoas estão a dizer a verdade, porque as pessoas mentem. É um problema que todos temos, não é? Uma característica que todos temos. As pessoas mentem, esquecem-se, porque a memória está muito estudada, não é? Nós segmentamos informação e não memorizamos todas as informações, tudo aquilo que ouvimos e que vemos e que sentimos, não é? E, portanto, a história oral tem este conjunto de problemas. Mas hoje chegam, porque há, felizmente, muitas pessoas que estão muito preocupadas com com o saber fazer, ou seja, preocupadas em que esta
sociedade da rapidez e da velocidade em que nós vivemos não esqueça esta sabedoria, este conhecimento. E também há outra característica que é, ainda hoje estive a ler sobre isso, que é muito interessante na indumentária e na história da moda. É que a história da moda muda nas formas, hoje há uma escala de consumo e de produção absolutamente avassaladora, mas faz-se roupa, costura-se roupa, como se costurava no século XVIII, com máquina de costura, é certo. Mas as técnicas são as mesmas. O tiar é um tiar mecanizado, mas os pressupostos em que assenta um tiar são exatamente os mesmos de um tiar manual. E, portanto, há esta também a dimensão, também por mais industrializado e por mais forte tenha sido esta velocidade com que caminhamos, neste setor da produção têxtil e na produção de roupa, há características e que permanecem, há muitas permanências e que é possível conhecer, também chegar ao passado através dessas permanências. Então, se tivéssemos que resumir, por exemplo, a indumentária e roupa, a indumentária seria, o contexto vivido, indumentária e roupa, não, peço perdão, indumentária e traje. A indumentária é o contexto vivido naquela altura, que pode ser ou não coincidente com o traje, certo? Porque em algum momento o traje surgiu, mas o traje é uma coisa conservadora, que se arrasta ao longo do tempo e que vem, já de há um tempo atrás, caracterizar um certo estilo, um padrão, alguma coisa que se pretende simbolizar, é isso? Uma noção de tempo, acho que a palavra-chave tem que ver com o tempo. São noções de tempo diferentes. As referências, a proximidade das referências são diferentes, enquanto que a moda e a indumentária enquanto elemento da moda, porque a moda não é só roupa, há moda em outros objetos de consumo, não é? A indumentária, enquanto elemento de moda, tem essa relação com o tempo, essa procura pelo desejo, pela acumulação, pela diferenciação. É quase uma vivência, é quase um consumo de ego, não é? De desejo. O Lipovetsky escreve muito sobre isso, e é uma das pessoas que, do ponto de vista teórico, nas quais eu me baseio bastante, é essa fugacidade, essa relação com o tempo, enquanto que o traje busca referências do passado, um poder que perdeu, uma ideia, uma pertença, a ideia de poder é muito importante porque é de facto esse tradicionalismo quer recuperar autoridade, não é? Que nem sempre é a mesma coisa que poder, mas quer recuperar essa autoridade, então usa esses elementos. Exatamente. De traje. Neste caso, em termos das tipologias e dos materiais usados, da pesquisa que o Luís fez, o que é que encontrou a nível de tipologia, material, cor, o que é que era mais usado nessa altura? Neste extrato específico, dos pobres, dos pobres, existe uma clara diferenciação daquilo que são. Eles utilizavam têxteis, primeiro têxteis para este período, lanifícios, genericamente, e alguns tecidos de linho, sobretudo nas camisas e na roupa interior e em alguns forros, porque este corpo vestido também é um corpo de camadas, não é? E com diferentes concepções até higienistas, com estas, higienistas é uma palavra anacrónica, preocupações com a higiene do corpo a partir da roupa, mas sobretudo estes pobres que eu encontrei vestem lanifícios feitos de tecidos grossos, em que o burel é uma tipologia muito, muito expressiva, mas também outras, como a Saragossa, por exemplo. São maioritariamente têxteis por tingir, ou seja, que são vendidos à vara. Os têxteis vendidos à vara não estão tingidos, enquanto que os têxteis vendidos ao côvado são tingidos. E, portanto, estes pobres vestem têxteis que têm a sua pigmentação natural. Portanto, a lã é trabalhada, há todo um processo de seleção das lãs que é muito complexo, porque os ricos também vestem têxteis de lã, porque os têxteis de lã fazem parte da vida das pessoas, de todas as pessoas, independentemente do extrato. Os pobres acedem à seda em mercados de segunda mão, mas também a têm, ou
porque algum senhor lhes lega, lhes doa no testamento esses bens. Mas o quadro é basicamente, se eu pudesse pincelar isto numa só camada, que nunca se deve fazer, mas se fosse possível, seriam então esses têxteis grossos por tingir. Mas nós, quando procuramos, e é preciso fazer uma salvaguarda, e este estudo aborda um dos recursos dos pobres, porque a historiografia o que tem comprovado é que estes pobres, apesar de terem uma metodologia de consumo, podíamos chamar indireta, não é? Porque eles recebem coisas de outros, portanto eles não escolhem propriamente aquilo que recebem, mas isso também é uma questão interessante na dinâmica das misericórdias, mas as misericórdias neste contexto, as paróquias no contexto inglês, são um dos recursos. A caridade é um dos recursos, um recurso importante, que é muito interessante para os ricos, porque os ricos capitalizam bens da alma através dos pobres, ajudam-nos nesse processo de sobrevivência, não é? Ajudam-nos nessa economia da sobrevivência, vivendo de esmola, vivendo do seu trabalho, respondendo às crises, mas são apenas um recurso, porque trabalhos sobre inventário, quando há inventários em Inglaterra, há muitos mais que aqui, e esses resultados provam que os pobres têm sedas também. Mas a questão é de onde é que elas vêm, não é? E porque é que elas têm, provavelmente esse consumo involuntário, não é? Ou um consumo no mercado de segunda mão, que não é propriamente a preferência da misericórdia. Não apanhei um pano de seda, por exemplo, a ser dado a nenhum pobre, porque não encaixa naquela que poderíamos chamar a mentalidade ou a concepção mental em relação àquilo que é um pobre vestido como pobre. Não é? Um pobre vestido como um pobre, que será aquilo que será, a partir daquele pressuposto ao qual uma doação da misericórdia ou uma esmola da misericórdia, o pressuposto em que encaixa uma esmola da misericórdia, não é esse pobre luxuoso. É um pobre que veste grosso, que tem uma dimensão penitencial, porque, por exemplo, se pensarmos nos franciscanos, nas ordens religiosas, também vestem, nos mendicantes, eles vestem têxteis de burel, exatamente porque o burel é um tecido grosso, que é feito a partir dos fios mais grossos da lã e pica. Portanto, tem esse aspecto, magoa no corpo, portanto, tem um aspecto de mortificação natural. É por isso que os franciscanos se associam a ele desde a Idade Média, exatamente porque ele tem essa característica. E nós vemos o burel constantemente a acompanhar a história destes pobres, mas também porque o burel podia ser produzido localmente. Portugal teria produção local de burel, até porque eu estudei as memórias paroquiais de 1758 e há alguns pisões nestes territórios à volta de Braga, que é o contexto específico onde se localiza este estudo, e portanto, à partida haveria essa resposta e Portugal teria produção de lanifícios próprio, não é? Não seriam de uma qualidade como um pano de Londres, não é? Mas seria que não tem necessariamente de ser produzido em Londres, mas não seria um pano de Londres, mas teria a sua qualidade, porque, por exemplo, através das entradas do Bluetooth, que é um quadro que eu faço também no livro em que explico isso, ele categoriza exatamente esses tipos de panos, quantos fios, porque eu depois calculei em centímetros, quantos fios leva, e que isso cada tipo de pano, isso pode nos levar a fazer reproduções, por exemplo, em tiar, não é, desses tecidos e tocar-lhes e tentar aceder a esse conhecimento. Mas, genericamente, são estes pobres de esmola, aos quais se contrapõem os pobres de servir, ou seja, aqueles que eram assalariados da instituição, que é outra vertente. A instituição cumpria as obras de misericórdia não só dando a quem pedia. A Santa Casa de Braga tinha um programa anual de esmolas aos pobres em roupa, que é muito interessante, porque tinha dinheiro aprovado, grandes quantidades de dinheiro para mandar fazer estas roupas, e depois respondia às petições dos pobres. Portanto, um pobre precisava de uma roupa, escrevia ao provedor, e o provedor ou outro oficial, e era aprovado. E depois cumpria também porque os funcionários, portanto, aqueles que trabalhavam para a misericórdia, que o crescimento destes funcionários acompanhou a complexificação da instituição ao longo do tempo, a instituição também prefere pessoas pobres. E, portanto, e aí já se vê que não é um pobre qualquer, porque já veste pano tingido, ou seja, todos aqueles pressupostos classificatórios que eu venho a falar, portanto,
A distinção a partir da cor, a partir da grossura do tecido, é evidente dentro da mesma instituição entre aquilo que se escolhe para os pobres de pedir ou de esmola e aquilo que se escolhe para os pobres que servem a instituição e que a representam no espaço público. Portanto, um funcionário quando veste de azul, que era a cor da misericórdia, e percorria a cidade tocando a sineta, a chamar os irmãos, portanto, cumprindo toda a vivência ritual do exercício público do poder da instituição, enquanto, como agentes desse exercício de poder, eles vestiam-se de maneira diferente, eram calçados regularmente, recebiam chapéus regularmente, a roupa era regularmente mandada reparar, comprar botões novos, fazer forros novos, portanto há uma relação quase doméstica, conseguimos aperceber essa relação de casa, literalmente é uma santa casa, mas também é uma casa que tem gente que serve e que tem gastos, não é? Os sumptuários também com os funcionários. Uma certa diferença mesmo no tipo de pobres que eram assistidos, por assim dizer, ou seja, nós tínhamos, como o Luís disse, haveriam aqueles que assistiam neste caso a Santa Casa e como tal eram vestidos de uma forma diferente, e aqueles que iam lá em busca de ajuda eram vestidos de uma outra forma, portanto era aquilo que lhes forneciam. João, João, desculpa-me lá, temos estado aqui a falar, mas algo que seria interessante saber é essencialmente o porquê desta assistência por parte das misericórdias, em específico com o vestuário. Antes de continuarmos a conversa, acho que seria essencial compreender o porquê. Porquê? Porquê o vestuário? Qual a importância? Obrigado, Pedro. Sim, é muito importante, de facto. A misericórdia cumpria esse pressuposto, porque a misericórdia cumpria pelo seu compromisso. As misericórdias são fundadas no final do século XV e a primeira confraria é de Lisboa e as outras são reproduzidas a partir dessa confraria. Essa confraria é laica, portanto ela é formada por gente das cidades, por homens comuns, e estas pessoas encontram-se vinculadas ao compromisso de cumprir as 14 obras de misericórdia. E uma das 14 obras de misericórdia é vestir os nus. Portanto, vestir os nus faz parte do formulário que está no texto bíblico, no Novo Testamento, portanto, tem essa ligação, as obras culturais, como obra cultural, e o cumprimento destas obras de misericórdia, elas fazem parte deste compromisso que a confraria tem, que estabelece com o rei, que é quem outorga o primeiro compromisso, mas também que estabelece com as pessoas que vão recebendo doações, das quais vão recebendo legados, e esses ricos que dão bens às misericórdias para elas gerirem para os pobres, têm um pressuposto de salvação da alma, não é? Ou seja, a morte não descontinuava a existência do ser humano na Idade Moderna, a morte era uma etapa. E, portanto, as pessoas precaviam o que vinha depois da morte do corpo físico, estabeleciam compromissos, obrigações para acautelar que a sua alma fosse salva do purgatório, portanto, desse cativeiro, que é uma ideia que é confirmada pelo Concílio de Trento, e é a partir do Concílio de Trento que as misericórdias ganham, de facto, uma importância local de primeira linha. Porquê? Porque elas ganham prestígio, ganham essa capacidade de captação de legados dos ricos e ganham poder, não é? Porque quem tem poder económico tem poder político, tem poder simbólico, tem poder cultural. E, portanto, acreditava-se que os pobres eram um meio ativo de salvação da alma. Portanto, dando aos pobres, bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus. Não é? Portanto, o pobre tem esta dimensão de salvação da alma e de vinculação dos bens da alma, e estas misericórdias geriam os bens dos pobres, e como geriam os bens dos pobres, davam-lhes aquilo que eles precisavam, nomeadamente roupa, para se vestirem, porque é um bem essencial. As obras de misericórdia, as primeiras são vestir os nus,
portanto, primeiro dar de comer, não sei se é dar de comer, dar de beber, mas é dar de beber, dar de comer e vestir os nus. Portanto, os três bens de primeira necessidade, não é? Comer, vestir-se e habitar, e isto leva-nos que as misericórdias não cumpriam só as 14 obras de misericórdia, as misericórdias cumpriam outros projetos assistenciais, portanto, assistiam, davam dotes a jovens, órfãs, portanto, tinham muita atenção aos grupos de pobres, que entendiam como pobres merecedores, também há esta diferença. Existem os pobres que merecem a esmola e os pobres que não merecem a esmola. E as misericórdias dão esmola a quem merece esmola. E quem merece esmola é o pobre cumpridor, que no fundo encaixa nestes pressupostos morais, religiosos, do que é um verdadeiro pobre vivendo na sua condição. Mas também isto é uma forma, cumprir as obras de misericórdia, no meu entendimento, é uma belíssima forma de garantir a orgânica de uma sociedade corporativa. Porque se os pobres continuarem a ser pobres e se os ricos continuarem a ser ricos, é uma forma de garantir os pressupostos de funcionamento da sociedade, os pressupostos patrimoniais, económicos do funcionamento da sociedade e o cumprimento desse conjunto de dependências, não é, dessa sociedade da dádiva hierarquizada, em que cada um depende sempre do outro que está acima dele, e o sistema corporativo hierarquizado funciona nesta perspectiva, e a esmola é uma das formas de estruturar este sistema social vigente. Mas aquilo então que nós assistimos será a monopolização, vá lá, da salvação das almas, que é uma coisa que já vinha desde trás, aliás, desde sempre. As cruzadas foram, ou seja, as indulgências, aquela coisa toda que se monta à volta do perdão da alma, da salvação da alma. Onde é que os pobres, então, se os ricos conseguiam, através das misericórdias, salvar a alma através dessas obras, onde é que os pobres, que também tinham que ser sujeitos eles próprios a uma avaliação se eram merecedores ou não, como é que os pobres mereciam a salvação da alma? Ou seja, não cabiam neste quadro? Eu compreendo que os pobres, sendo pobres cumpridores, moralmente cumpridores, caberiam neste sistema corporativo salvante-se a alma, mas também o mais curioso desta sociedade é que a sociedade tem confrarias para almas que não foram sufragadas. Por exemplo, as confrarias das almas são confrarias desenhadas para almas que não receberam nenhum tipo de legado, nenhum tipo de missa, que não têm exatamente essas almas que poderiam ficar a penar eternamente, mas que existe um movimento confraternal, solidário, que está disposto a fazer essa purgação das almas. Mas há também uma compreensão por parte da Igreja. A Igreja lidou sempre mal historicamente com a questão do enriquecimento, a Igreja Católica, a questão do enriquecimento. E aí há uma cisão clara depois com a reforma protestante e a contra-reforma católica, que há uma divisão que parece que essa questão da salvação da alma, da questão das práticas físicas, a questão da acumulação era de facto estrutural, porque há quem atribua exatamente o capitalismo, a matriz capitalista, exatamente aos protestantes que se desvincularam dessa visão castradora sobre o enriquecimento, que a própria Igreja circunscrevia em redor dos ricos, entendendo que eles estavam a usar uma coisa que é quase como não estivessem a utilizar algo que não era seu. Enquanto que a moral calvinista, por exemplo, tem uma relação com o trabalho, o valor do trabalho, da acumulação, é muito diferente. E, portanto, a Igreja controla, de facto, tem capacidade para controlar este enriquecimento, porque reparemos, os mortos podiam, no caso de Portugal, os mortos podiam dispor livremente de 1/3 dos seus bens, não é? E grande parte deste terço, depois gerou aquela célebre frase do Marquês de Pombal, que os pobres tinham mais, que os mortos tinham mais bens que os vivos, não é? Mas, de facto, a Igreja tinha a capacidade de inferir onde é que este terço ia parar. E este terço era exatamente reconduzido para esse conjunto de práticas, que simultaneamente garantiam o cumprimento da sociedade corporativa, por isso é que provavelmente nunca ninguém
o poder civil nunca deu cabo desse sistema, não é? Nunca o fez eclodir, ele garantia, mas também controlava as consciências, mas também devemos pensar, eu nestas questões gosto sempre de fazer a ressalva, para estas pessoas para as pessoas de idade moderna, fazia muito sentido que assim fosse, porque a morte de facto não descontinuava nada. Hoje, com os cuidados médicos, a ciência, é quase inacessível esta ideia para nós. Mas, de facto, a morte tinha uma presença cotidiana na vida das pessoas e causava-lhes medo, obviamente, como nós temos medo da morte quando há uma guerra, quando há um fenómeno extraordinário nas nossas vidas, que esta pandemia é um exemplo disso, não é? Portanto, se calhar com esta proximidade espiritual da finitude, nós conseguimos perceber um pouco melhor esta dinâmica e a importância da Igreja nessa gestão da riqueza. E os pobres, respondendo à questão, tinham uma resposta que lhes foi também sendo criada. As próprias misericórdias também é uma abordagem que eu tenho na dissertação e no livro, que está transposta para o livro. As próprias misericórdias, a quem não tinha nada de seu para mandar rezar uma missa, mandava rezar uma missa, amortalhava o corpo, portanto cumpria e tinha um privilégio régio, um privilégio que as obrigava a atuar dessa forma. Portanto, elas tinham que, dentro do seu raio urbano, dentro do seu perímetro urbano, tinham que fazer enterrar os pobres de forma gratuita e essa era uma responsabilidade. E também, depois aproveitavam, cada vez que um pobre morria era acompanhado de forma gratuita, obviamente a Santa Casa saía à rua, não é? E saía à rua com pompa e circunstância, exercitando exatamente esse poder. Então, mas o Concílio de Trento, nesse aspecto, vendo assim por esse prisma, o Concílio de Trento, que foi uma resposta à própria reforma, foi uma forma da Igreja poder acompanhar, vá lá, e não perder tanta influência como já estava a perder com a reforma que estava a acontecer, não é? Então podemos dizer se calhar que esse Concílio de Trento foi, porque nós o que estávamos a ver até esse momento era exatamente o contrário, não havia para a Igreja, apesar de eles condenarem a acumulação de riqueza, apesar de condenarem tudo aquilo que eles achavam, a imoralidade existia dentro da Igreja e foi por causa disso que a própria reforma também eclodiu como eclodiu. Então o Concílio de Trento foi uma adaptação, no fundo, de alguns valores que tinham que ser substituídos, um deles esse, começar a participar mais na vida social, vá lá, digamos, da vida social, é uma redundância, mas na sociedade, e uma resposta à própria, no fundo, à própria reforma, certo? É aqui, neste momento, em que a Igreja começa a apostar mais na parte social, digamos assim. Sim, portanto, o que tem sido escrito a propósito da questão do purgatório e da questão das indulgências, aquilo que, pelo menos do ponto de vista formal, que inicia o processo, tem que ver com indulgências e tem que ver com penitência. Portanto, nós quando falamos em indulgências, falamos literalmente nestes atos físicos de trocar uma coisa que desconhecemos, não é? Essa tal contabilidade do além, não é? Nós damos dinheiro dava-se dinheiro para comprar um lugar no céu. E é exatamente isto que, do ponto de vista formal, causa a cisão. Mas a Igreja da Contra-Reforma é uma Igreja que reforça a crença no purgatório, reforça a crença, por exemplo, na Eucaristia, no milagre eucarístico, reforça a importância social dos padres, reforça uma série de quadrantes criticados pelas igrejas protestantes, mas que a Igreja de Roma, ao contrário de as colocar na gaveta, como seria de esperar, e de as discutir, não, reforça-as, não é? E há é nesse momento que as igrejas continuam, é a partir desse momento que as igrejas entram no fausto de dar tudo a Deus, não é? Essa moral tão jesuítica de dentro, a fachada pode ser austera, mas dentro da igreja é tudo para Deus, é tudo para Deus tudo, não é? E portanto há esse exercício
É criticada a corrupção, de facto, o luxo excessivo da Igreja, o facto de se comprarem lugares no céu, de os ricos poderem comprar esses lugares e os pobres não. Mas a Igreja reformada, a Igreja Católica reformada, sai com esses pressupostos nos seus cânones e com capacidade, e com uma implementação territorial e uma organização reforçada, porque a Igreja tem, de facto, através dos bispos e das dioceses, uma capacidade, e das visitações, enquanto instrumentos dos sínodos, uma capacidade de controle do território, não diria de controle, mas pelo menos de acompanhamento do território, que não tem outras instituições, como o próprio Estado, não é? Que em certa medida é anacrónico falar no século XVI, pelo menos numa concepção que temos atual, mas de facto essa Igreja que sai dessa contra-reforma, que sai reformada ela mesma, é uma Igreja que aposta nos mesmos pressupostos. Nós vemos, por exemplo, a festa do Corpo de Deus, a procissão do Corpo de Deus e a adoração do Corpo de Deus, que é quase, que começou na Idade Média, mas que se aposta muito na Igreja, nessa vivência ritual barroca, ter o Corpo de Cristo presente nas ruas e fazer dessa procissão o exercício das forças vivas, económicas, políticas de uma sociedade, de uma cidade, é muito, muito forte, e a Igreja tem essa capacidade agregadora, sai reforçada dessa forma, e estes pressupostos, por isso é que eu dizia, as misericórdias saem do Concílio de Trento reforçadas, porque elas saem, primeiro, de imediata proteção régia, portanto elas saem do controle da Igreja, elas não são controladas pelos bispos, elas são controladas pelo rei, e nessa medida são também um mecanismo de contrabalanço de poder no contexto local, que é onde elas se implementam, mas também saem reforçadas porque a Igreja começa a apostar de forma canónica e dogmática no purgatório, na ideia de que dar aos pobres é uma forma, dar à Igreja, dar às almas, é uma forma de facto de reconduzir, de capitalizar essa salvação, e atribui um grande significado a quem, eu já li, o próprio Lipovetsky fala disso, mas também outros autores, que o próprio conceito de penitência na longa duração vem desembocar no nosso individualismo, porque a penitência envolve esse olhar para dentro, o autopensamento, pensar nos atos e convocar atos físicos sobre coisas erradas que tínhamos feito, e traz o processo de salvação, a inferência no além, nas vidas, nos atos físicos, nas orações, nas penitências físicas, nos silícios, nos outros instrumentos que são tão populares nesta vivência religiosa contra-reformista, e que penso que fazem tudo parte desta estrutura de uma Igreja que sai reforçada na continuidade. Outra questão que eu também tenho é em relação, neste caso, às esmolas e neste caso aos objetos em género que eram dados à Santa Casa, qual era o impacto que isso tinha na Santa Casa em si, a nível de despesas e da própria estrutura da Santa Casa? É assim, o comportamento que eu identifiquei no caso da Santa Casa da Misericórdia de Braga, que foi comparado com outras práticas conhecidas, em santas casas também do território do Reino, é que de facto estas despesas, elas não são aquelas que não são irrelevantes se as compararmos com despesas de caráter estrutural, não é? Se estivermos a falar, ou de caráter ordinário, se estivermos a falar tratado edificado, ou pagar salários, ou a manutenção de hospitais, elas de facto não são das mais importantes. Mas a importância delas, no caso específico do vestir os nus, vem desta capacidade que uma instituição tem de interferir moralmente na aparência de uma sociedade que se organiza em função da imagem. Ou que a imagem é um elemento estrutural na percepção das hierarquias sociais. Estamos a falar de uma sociedade analfabeta, em que é transportado para o corpo socialmente vestido essa distinção social. E as misericórdias têm, enquanto elementos da cultura da consideração, que é um conceito de Daniel Roche, enquanto elementos dessa cultura da consideração,
estruturam-no, inferem nele, qualificam o pobre. Não só o qualificam decidindo desde logo dar ou não dar esmola, porque há muitos mais pobres que esmolas para dar, não é? Que dinheiro distribui. Desde logo fazendo essa divisão e depois também atribuindo uma qualidade a este corpo vestido a partir das esmolas. Em Braga encontrei, porque é um problema, nós quando tentamos comparar os estudos monográficos, que há muitos, as misericórdias têm sido muitíssimo estudadas em Portugal. E, de facto, há muitos estudos de caso, só que as metodologias são diferentes, portanto as pessoas não olham para as instituições sempre da mesma forma. Felizmente eu faço parte de um grupo de trabalho que tem pessoas que estudaram outras misericórdias com uma metodologia em que vestir os nus foi analisado, portanto pode-se pegar nos livros de contas e fazer só um cálculo qual é a dimensão da instituição, onde é que se gasta mais dinheiro, ou perceber esta história social e tentar compreender a comida que se dá, o alojamento que se dá, as mulheres que se assistem, não é? Os homens que se assistem, são mais homens, são mais mulheres, de onde é que eles vêm? E esta é quando eu tenho dificuldade em comparar em termos quantitativos, porque os dados não são transferidos para o produto final narrativo sempre da mesma forma. Quando é possível comparar, no caso, encontramos alguns casos como Braga, no Porto também há uma obra de misericórdia bastante importante, em Ponte de Lima. Por exemplo, no caso da minha orientadora, ela comparou Ponte de Lima com Vila Viçosa e tem dinâmicas diferentes. A própria assistência, por exemplo, hospitalar, que também é um campo que contribui muito para o sucesso das misericórdias em Portugal, porque elas à altura começam a administrar os hospitais, competência delegada pela coroa, e portanto nota-se também diferenças na própria estrutura populacional que chega aos hospitais. No norte há muitas mulheres, no sul há mais homens, no sul têm sido evidenciados mais homens trabalhadores, portanto que tem que ver com as atividades económicas, portanto todas estas questões da assistência integram-se no espaço de uma forma, nas suas dinâmicas específicas e nas dinâmicas económicas também específicas, mas é sobretudo a importância do vestir nus vê-se pela participação solidária dos provedores, portanto os provedores eram sempre homens da primeiríssima qualidade dos espaços, aqui em Braga arcebispos chegaram a ser provedores da misericórdia, por exemplo, e portanto estes membros da elite, quando nós através do estudo dos livros de atas percebemos que o provedor dá da sua própria carteira 50 mil reis, que é uma quantia considerável, não sei se estão muito familiarizados com a moeda do tempo, mas 50 mil reis era uma boa maquia, dá 50 mil reis às suas custas para vestir pobres, percebemos que isto não deveria ser um ato, porque era um ato que dava trabalho, era preciso dar dinheiro, primeiro é preciso dinheiro, não é? Tomar essa decisão, depois é preciso mandar comprar o pano, pagar aos alfaiates, escolher os pobres a quem se vai dar a roupa, portanto há uma parte desta história que eu não conheço, eu não sei como é que estas grandes esmolas anuais eram dadas, eram distribuídas à porta, porque em muitas misericórdias há esse ritual da esmola, de dar esmola em público, evidenciando exatamente esse caráter prestigiador de esmolar, não é? Do rico que dá, que distribui e que capitaliza a sua imagem social a partir da dádiva. E há de facto partes desta história às quais eu não acedi porque as fontes não permitem. É óbvio, e esta questão que eu também vou fazer vai ser difícil uma resposta objetiva, no entanto, daquilo que o Pedro, e agora não estou-lhe a chamar Pedro em vez de Luís, daquilo que o Luís tem estudado, a nível das esmolas, do que eram dadas, e como o Luís agora referiu, de pessoas da primeiríssima qualidade que forneciam esse tipo de esmolas às santas casas, é possível dizermos que isso era feito porque na sociedade iria parecer bem que assim fosse feito, ou se realmente existia uma solidariedade por parte dessas pessoas e que quereriam dar aos pobres? Claro que é uma pergunta um bocadinho complicada, porque sem estar na altura e analisar a sociedade é um bocado difícil, mas o que é que o Pedro acha? O Luís acha, perdão, daquilo que tem estado. Eu não gosto muito de dar respostas muito
como é que eu hei de explicar isso? Porque, de facto, o que motiva as pessoas é uma parte da história que nós perdemos, não é? A não ser que elas tenham escrito em algum lado as suas intenções, nós perdemos. Eu acredito que esta moral, este entendimento da organização da sociedade, sobre a própria alma, a própria existência, a própria morte, levaria a que as pessoas acreditassem que de facto estavam a fazer o que era justo, que estavam a dar o destino certo ao seu dinheiro, mas sabemos perfeitamente que lá está, este sistema da dádiva estrutura relações hierárquicas, estrutura relações clientelares e são fenómenos públicos de exercício de poder. E vemos que passar por estas instituições fazia parte do cursus honorum da visibilidade social. Por exemplo, o Ruth Pardal para Évora estudou a circulação entre as misericórdias e as câmaras. Por exemplo, as pessoas que estão na misericórdia e que depois vão para a Câmara, ou da Câmara Municipal para a misericórdia. Assim, também temos que pensar em cidades muito mais pequenas no seu quantitativo e, de facto, quem seriam aqueles quem sabia escrever e ler, não é? Primeiro, porque era um requisito estatutário para fazer parte desses corpos administrativos, de 13 homens que geriam a instituição. Portanto, quem conseguiria ler e escrever, quem eram aquelas pessoas que tinham poder económico suficiente para não trabalhar, porque ser provedor, ser tesoureiro, ser escrivão obrigava a ir à misericórdia todos os dias. E, portanto, quem eram estas pessoas? Se pensarmos nos mais aptos, não é? Quase numa ideia darwinista, mas se pensarmos naqueles que tinham a capacidade para exercer uma função desta, também não deviam ser muitos, não é? Mas acredito que era um fator prestigiante, as pessoas só se está nos lugares, só se tem essa disposição se eventualmente capitalizassem alguma coisa com isso, mas também porque eles não eram cargos anuais e eram gestores dos bens dos pobres e, portanto, eu acredito que se passavam de centros de poder para centros de poder é porque isso lhes acrescentava de alguma forma do ponto de vista político, não é? De gestão. Nunca era anónimo. Nunca era um ato anónimo, não havia... Não, era um ato sempre, não diria que nunca era anónimo, porque não sei, mas nestes casos é um ato público. É um ato público do qual se conhecem os nomes de todos os sujeitos, porque as atas são assinadas desde logo, mas também as pessoas dão, e também há provavelmente aqui uma ativação de capitais sociais. Ou seja, os pobres, quando pedem, provavelmente e conseguem chegar a estas instituições, eles conseguem chegar a estas instituições movendo o seu capital social, não é? As suas redes de contacto para quem trabalham, se tem alguém que peça por eles, portanto, há também essa questão do próprio retirar os pobres dessa situação em que invariavelmente os pomos como passivos na história, não é? Parece que os pobres estão só a ser fantoches e que não são ativos nesta história, não só porque a sociedade reconhece a mobilidade social, não digo das camadas mais baixas da população, mas é reconhecida essa capacidade essa mobilidade dos estratos intermédios para os mais altos, e também porque os estudos têm comprovado que os pobres roubam, os pobres têm capacidade, roubam ou furtam, melhor dizendo, vendem e compram, portanto são sujeitos, e eu estudei, por exemplo, os resultados não tem nada a ver com roupa, mas sim com pobres. Estudei um caso de um hospital aqui em Braga, uma pequena instituição, em que as mulheres, estamos a falar de pobres, mas quando o pobre está numa instituição que o reconhece como pobre, mas o pobre tem coisas, e vende essas coisas, o seu baú, a mulher se vende a sua saia, o seu mantel, consegue pagar serviços religiosos com esses bens. Portanto, tem valor social. Portanto, o que ela tem, por pouco que seja, ou aquilo que ela tem o seu valor social, e os pobres são capazes de ativar esses recursos e ir respondendo às crises de forma, porque há pobres que são estruturais, não é? Aqueles pobres que têm uma deficiência, que não conseguem trabalhar de forma autónoma, esses de facto são pobres provavelmente para sempre, até sempre, desde que tenham problema,
mas há pobres que ficam pobres porque é uma sociedade que depende totalmente da natureza, portanto ainda não tinham sido inventados os sistemas sofisticados de hoje de superação das crises cíclicas fomentárias e, portanto, há uma grande massa da população, que alguns historiadores económicos têm calculado entre 70% a 80%, que estava vulnerável a ser pobre. A qualquer altura, a crise, aumentavam os preços, deixava de conseguir pagar comida, deixar de pagar roupa, perdia o emprego, deixava de conseguir comer e, portanto, no fundo, estas instituições também se substituem à família, enquanto naquela ideia da instituição de assistência enquanto estruturadora da organização, da orgânica corporativa, estas instituições substituem a família enquanto vínculo essencial da sociedade em momentos de carência, em momentos de pobreza, porque elas vão dar aquilo que não se consegue comprar, vão institucionalizar as mulheres que não se conseguem, e dar dotes às mulheres que não conseguem tê-lo de forma através dos seus pais, portanto, agem em diversos quadrantes para substituir a família e fazer o sistema funcionar, não é? Para que se continuem a pagar rendas, para que se continuem a pagar aos privilegiados para os próprios não trabalharem, não é? Porque essa era a condição. Um outro aspecto, nós não podemos nos esquecer que estamos a falar de uma sociedade do período do antigo regime, com as ordens sociais. Será que podemos interpretar na parte hierárquica, no topo, como um seguro para a velhice? Porque, tendo lido o livro, menciona-se o caso da viuvez e fala-se de indivíduos que vêm, normalmente mulheres, que vinham da ordem mais alta. Então pode também ser encarado como uma questão de seguro para a velhice, uma questão de apoio, porque até agora só temos falado dos pobres, mas indivíduos que vêm de grupos mais altos socialmente falando. Poderíamos hoje chamar de novos pobres, não é? Ou de pobres que tenham, ou de pessoas que tenham decaído na sua capacidade de se sustentar de forma autónoma. As viúvas, as mulheres viúvas, as crianças, portanto os órfãos, os doentes incuráveis, são tipos de pobreza que são constantes na malha assistencial desde a Idade Média. Com a Antiguidade Média, baixa Idade Média. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que são pessoas a quem, de facto, este sistema sempre reconheceu carências e uma pobreza meritória. O sistema estava muito preocupado em cercear aqueles que queriam, como hoje acontece, não é? Como hoje ainda é muito, o próprio sistema se preocupa o Estado Social de hoje preocupa-se em não sustentar pessoas que podem trabalhar, mas que facilmente ficariam sem trabalhar. Portanto, esta sociedade também se preocupa e também reconhece ao trabalho um valor, é um valor social que deve ser mantido e, portanto, não deve ser, as instituições não devem, no fundo, sustentar quem tem força para trabalhar e capacidade para trabalhar. Mas se nós pensarmos no próprio sistema, a viúva é um caso muito, muito interessante, mas também as mulheres que sozinhas. Portanto, o que acontece nas sociedades de antigo regime, com fortíssima concentração, com êxito rural alto, não é? E, portanto, com alta concentração de população urbana, e esta população urbana é muito feminizada. Ou seja, as mulheres, aqui no Entre Douro e Minho, há também a questão dos homens migram muito mais, portanto, eles migram muito mais, saem muito mais daqui, para territórios ultramarinos, para trabalhar noutros locais, e as mulheres ficam, como são legalmente dependentes dos homens, pelo casamento, não é? Há um sistema que desprestigia a capacidade da mulher em gerir as suas coisas, em gerir patrimónios, desconfia dela, é um sistema misógino nessa perspectiva, e essa perspectiva faz com que, ou essa característica
faz com que as mulheres migrem muito mais para as cidades, portanto, migra-se muito para as cidades, homens e mulheres. O empobrecimento feminino é um problema, portanto, as mulheres que migram para as cidades não têm capacidade, a não ser pelo seu trabalho, de acumular um dote para casar. Portanto, aquelas que conseguem amelhar um dote, conseguem casar, constituir uma família. As que não conseguem amelhar um dote podem ter a sorte da misericórdia de lhes dar um dote, ou outra confraria, e elas casam, mas há muitas mulheres que não casam. E, portanto, ficam desprovidas de família. E a família é um importantíssimo meio de solidariedade na velhice, quando não se pode trabalhar, não é? Porque tem que se garantir, o que está aprovado é que, no caso português, as mulheres são, eu li um estudo há pouco tempo, acho que 14% de todos os agregados familiares, só 14% são liderados por mulheres, de unidade agregada enquanto unidade produtiva, económica e social, não é? E só 14%, e imaginemos que desses 14% são liderados por mulheres, e só estes 14% das mulheres conseguem garantir um meio solidário, liderar uma casa permite prometer bens e garantir que as pessoas fiquem a coabitar. O que acontece? Quando a mulher não tem esta capacidade, ela não cria família e chega à velhice desprotegida. A viúva, ficando sem o marido, fica amputada na sua família de um importante fator produtivo. A capacidade acumulativa de trabalho, o trabalho era muito mal remunerado, das mulheres pior. E, portanto, se faltava um elemento, era quase certo que se decaía numa situação de grande vulnerabilidade, e é também por isso que as instituições substituem a família, porque se vê, não é por nada que a maioria das mulheres que são a quem se dá esmola, a maioria dos pobres a quem se dá esmola, são mulheres, exatamente respondendo a esses desafios. Isto para voltar à questão e dizer o quê? Que há também que o grupo, para responder especificamente ao que me perguntou, o grupo de pobres é muito diversificado, como se vê, e é difícil trabalhar com isto, porque são pessoas que grande parte da vida delas nós desconhecemos, portanto nós não sabemos porque é que elas ficaram pobres, mas também o sistema responde de forma privilegiada a determinados setores onde estão incluídas as mulheres, e especificamente as mulheres velhas, viúvas ou sozinhas, e também há pessoas que também são conhecidos casos de pessoas que deixam de conseguir viver da maneira que o seu extrato prevê, vestir da maneira que se prevê, e aí as misericórdias também respondem. No caso de Braga eu vi poucos casos que eu conseguisse identificar assim de forma declarada. Isto é um novo pobre. Mas neste estudo que fiz sobre o tal hospital, há mulheres que tinham feito parte de 6 confrarias e que chegam ao momento da morte e estão institucionalizadas a viver à custa de esmola e são enterradas enquanto pobres. Portanto, também denota que de facto há pessoas que decaem nesta estrutura e que também seria uma forma de amparar. E eu tenho muitas dificuldades de responder de forma objetiva a isto, porque não tem sido claro, é a pergunta que me fez, não tem sido claro dizer que se a pobreza envergonhada é, por exemplo, pessoas que eram muito ricas e que passaram a ser pobres, ou se simplesmente eram pessoas que conseguiam sustentar-se de forma autónoma, eram oficiais mecânicos, alfaiates, sapateiros, costureiras, e que deixaram de conseguir sustentar-se de forma autónoma e aí são pobres, não é? Porque não cumprem, não conseguem vestir-se, comer e alojar-se de forma autónoma. Existe, por exemplo, nós desde sempre percebemos, aliás, desde a Constituição do Reino Português, que no Norte predominavam sempre mais o nosso feudalismo típico, mas no Norte era muito mais feudal do que à medida que nós caminhávamos para sul do país.
existe, e agora porque conheço o caso de Braga, existe uma diferença assim notória, significativa em relação àquilo que se passava nas misericórdias do Norte com as misericórdias para Sul, tendo em conta o próprio poder económico desses Estados, porque nós sabemos que o Norte sempre foi mais, historicamente, o Norte era muito mais poderoso, vá lá, muito economicamente do que o Sul, que era mais ou desabitado ou entregue por outros, entregue mais à burguesia, mais ao comércio, mais... Existe uma diferença significativa que nós possamos dizer, não, existe mesmo, há coisas que são tipicamente do Norte e há coisas que são tipicamente do Sul, ou estas questões não se colocavam e como falou ainda há pouco, eram de acordo com o contexto que se vivia, ou existe mesmo... esta linha que separa, que é mesmo assim, a questão deste poderio do Norte em relação ao Sul? É assim, em relação, não sei se estando a trabalhar sobre a questão da assistência, o que eu lhe sei responder em relação a essa questão dos poderes, da arquitetura dos poderes, no fundo, e da forma como é que esses poderes intervêm no espaço e no tempo também, o que tem sido, como eu falava há bocado, por exemplo, em relação à assistência hospitalar, no Alentejo tem sido evidenciados, por exemplo, nos hospitais, que os hospitais serviam como uma espécie de garantia de alojamento para os trabalhadores nessas campanhas dos cereais, que eram controlados sim por esses grandes senhores detentores da terra, terratenentes, que tinham essa capacidade, tinham esse poder económico instalado e que usavam dessa posição nessas instituições de assistência para, no fundo, gerir uma necessidade que tinham, que tem que ver com a mão de obra. Em relação aos poderes, por exemplo, em Braga também é um espaço muito específico, porque Braga é um couto imune, portanto é um território dominado, é um território feudal, efetivamente, porque o rei não tinha jurisdição sobre o termo de Braga, nem sobre a cidade, quem tinha a jurisdição temporal e espiritual era o arcebispo. E isso é lógico que denota-se esse poder do arcebispo em determinados quadrantes, por exemplo, naquilo que falei há bocado, em dada altura os próprios prelados são líderes das misericórdias, são provedores das misericórdias. Por exemplo, no caso de Vila Viçosa, conheço que, por ser Vila Viçosa, o poder senhorial da Casa de Bragança tinha grande interferência na própria instituição assistencial. Portanto, em relação àquilo que poderia ser a pequena nobreza, a grande nobreza, a gestão, eu, por exemplo, voltando ao hospital que também já falei diversas vezes, é um hospital que foi gerido durante séculos pela mesma família nobre de Braga, portanto um hospital privado. Aqui um hospital temos que pensar uma casa onde moravam mulheres, não é? Só isso, não se prestavam cuidados, mas era um hospital à luz do tempo. E esta é uma pequena nobreza que tem capacidade para sustentar uma infraestrutura deste género, que a mantém na longa duração, que era uma nobreza importante porque estava nas misericórdias, estava noutros órgãos de poder local, utilizava dos recursos simbólicos da morte, por exemplo, de todas as irmandades, tal e qual uma família importante e de reconhecida antiguidade na cidade, mas não era uma família propriamente importante para o rei, não é? Ou dentro daquilo que é a arquitetura dos poderes diretamente relacionados com o serviço régio. Eu estou a pensar, é lógico que essas diferenças de território, essas diferenças entre o Norte e o Sul, e agora de um ponto de vista mais lato, para mim são claras pelo próprio território, não é? Nós, se formos para o Alentejo, por exemplo, percebemos que aqui é uma cidade de minifúndio, que isso determina a própria transmissão da terra, a maneira como se faz a gestão da herança, como as mulheres assumem, por exemplo, alguns estudos de demografia têm evidenciado isso, as mulheres desta zona, as pequenas proprietárias têm um prazo, por exemplo, deixam-no
indiferenciadamente a homens e a mulheres, desde que seja o filho ou a filha maior, portanto o primogênito, quase mimetizando a nobreza, não é? Essa ideia de passagem de legado, gerem esse minifúndio de uma forma estruturada e crítica, garantindo aquelas solidariedades. O Matoso escreveu, e bem, no livro sobre essas questões, não é? Como é que nós identificamos um país perante estas diferenças, de um sul que é mais parecido com a Andaluzia, um Alentejo que é mais parecido com a Andaluzia, do que propriamente com o Entre-Douro e Minho. É lógico que essas diferenças existem. Nos fenómenos assistenciais nós vamos percebendo também que elas têm que ver, respondendo, se calhar como responde a estrutura, a terra-tenência, a estrutura da propriedade, a assistência responde a essas dinâmicas locais, não é? De como é que a propriedade se divide. A misericórdia não dá muito bem para sondar isso no caso de Braga, porque a misericórdia tem uma amplitude e um alcance sobretudo urbano, os pobres são pobres da cidade, não vêm de fora, e portanto não dá para tomar o pulso em relação a essa questão específica que colocou. Obrigada. Gostava de voltar só um segundo atrás, porque houve uma das pessoas que me estava a ver no Facebook e que fez a questão, mas no entanto ela caiu, que era em relação à pessoa que geria, neste caso, a Santa Casa, ou que encabeçava a Santa Casa. Como o Luís disse, teria de ser uma pessoa com algum poder, porque teria de dedicar algum tempo. Essa pessoa tinha algum tipo de remuneração? Era assalariada? Como é que funcionava? Não sei que certamente esperava-se essa capitalização advinda do poder e da exposição pública, não é? Porque elas não eram cargos desempenhados pro bono, não recebiam absolutamente nada, pagos, e eles eram gestores do património dos pobres. Durante aquele ano, existia uma cerimónia, um momento em que a nova equipa tomava posse, a nova mesa administrativa, que era assim que se chamava, liderada pelo provedor, e os cargos eram todos, não eram remunerados, daí a exigência que não dependessem do seu trabalho braçal, não é? Porque a dependência do seu trabalho braçal, também é importante colocar uma nuance, é que as mesas eram constituídas por nobres, portanto, irmãos do primeiro e do segundo foro. O que é que isto quer dizer? Portanto, membros ditos nobres e oficiais mecânicos. Nobres não quer dizer que as pessoas fossem nobres no sentido de terem um brasão de armas, não é? São nobres porque têm qualidade. A nobreza é uma qualidade, não é uma função. Portanto, são nobres de qualidade, vivem... Certo poder social. Exatamente. Vivem sem trabalhar, no fundo é isso. Pois. Não queria dizer nenhum colega se eu tenho que, mas Não, acho que eu divirto viver à lei da nobreza e não precisar do seu trabalho braçal, claro, não é? Para ostentar, e viver à lei da nobreza, que também tem uma relação com a indumentária, implicava, por isso é que o rei sustentava os nobres, não é? Dava-lhes moradias e tensas, porque implicava, não basta ser, é preciso parecer ser, não é? O parecer é constitutivo do ser, e portanto comprar seda, ter bons equipamentos domésticos, aparecer como nobre, é tão ou mais importante do que ter um brasão, porque viver à lei da nobreza dá nobreza, e o contrário já não acontece. Portanto, a roupa é também estrutural nisto, porque era preciso comprar-se. Exatamente, as aparências. Exatamente. E como é que era feita a decisão sobre as molas no inventário? Ou seja, como é que era feita essa decisão do que é que ia para quem é que decidia, quem é que tinha esse poder de decisão, como é que funcionava? Esse poder era centralizado nesse órgão, que era a mesa, portanto, onde se reuniam 2 vezes por semana os 13 homens que geriam a Santa Casa da Misericórdia, a instituição. E acredita-se que esse processo, no caso de Braga, é evidente que há 2 processos, portanto, há essas tais esmolas avulso, não é? Que são dadas por petição, portanto, o pobre pedia e a misericórdia dava. Em muitos, por exemplo, em Coimbra, esses papéis, que são as petições, estão conservados, portanto, é possível perceber qual é a narrativa
como é que os pobres discursam para os ricos, como é que lhes pedem. E é muito engraçado porque pedem roupas para ir à missa, pedem roupas porque andam muito nus, e aqui percebemos que, voltando àquela questão das obras de misericórdia, a nudez não é uma nudez só física, é uma nudez espiritual, mas também eles adequam muito bem o discurso às expectativas de quem dá, porque colam-se exatamente nessa moralidade vigente, querendo aparecer condignamente para ir à missa, portanto, querendo cumprir as suas obrigações, e a misericórdia contribuía nesse pressuposto. Portanto, o pobre apresentava uma petição e a mesa despachava essa petição, depois nomeava, no caso das vestiarias, portanto, são esses grandes montes de roupa que são que é mesmo assim designado na documentação, essa roupa dada num monte, era nomeado um oficial para correr com as despesas, portanto, comprar o pano, mandar fazer a roupa, e depois a roupa era distribuída. É lógico que há diferenças entre estes povos, também voltando àquela questão das hierarquias, porque há padres aqui, há casos de padres, por exemplo, que são tratados de forma muito diferenciada, portanto, não é só a categoria de padre que influencia, é a categoria de padre, a sua condição de deslocado, por exemplo, porque há um que está preso, outro que vem de Roma, portanto, há aqui várias camadas de pauperização, vários contextos que são que influenciam a forma de dar esmola e, sobretudo, a leitura que faço da forma como estas esmolas são dadas, é que mandar fazer uma roupa, quando se decide mandar fazer uma roupa à medida para alguém, ou mandar dar uma roupa que já está feita, ou que vem de um defunto do hospital, porque as misericórdias ficavam com a roupa dos pobres que morriam nos hospitais, ou dar uma roupa que já estava feita, ou mandar fazer uma nova, é uma diferença grande, porque o uso do novo, nesta sociedade da distinção, é importante, não é? É um qualificativo social. Mas, reparemos, eu só tenho, num livro de despesa, eu tenho o nome da pessoa, o sítio de onde ela vem, quanto é que custa, se é novo ou se é velho, mas eu não sei porquê, não é? Não consigo, não estou na cabeça de quem decidiu e não consigo perceber essas camadas que levaram a que a decisão seja diferente. Há quem associe à questão da pobreza envergonhada. Eu não encontro indícios suficientes para dizer perentoriamente estes que recebem novo são pobres envergonhados. Se calhar não são. Podem ser outro tipo de pobres. E já agora pegando aqui numa pergunta que o Luís até tem no seu livro e que eu acho que é excelente, que é de que forma contribuíram as instituições para a construção da imagem dos pobres. Acho que esse também é um ponto muito importante a tocar. Qual foi a imagem que estas instituições, como eram as Santas Casas, vieram a dar do que era a pessoa pobre, por assim dizer. O Fernando Bordel diz uma coisa muito importante e muito interessante, que é: todos precisamos de comer, vestir e habitar, mas todos nós podíamos vestir, comer e habitar de forma diferente daquela que fazemos. E, portanto, é nesta medida que as Santas Casas são agentes catalisadores do corpo socialmente vestido e mediatizado, porque elas categorizam-no decidindo, naquele consumo involuntário, porque é que a pessoa merece uma roupa nova, porque é que merece uma roupa velha, porque é que usada, porque é que recebe um pano tingido, porque é que recebe um pano que não é tingido, quais são os pobres que entram nesse despacho ordinário, quais é que entram no despacho extraordinário. Estes decisores possuem informações, muitas delas que nós perdemos por desígnio da história, não é? Alguns deles que eu não consigo compreender e cruzar, mas que é certo para mim que são agentes categorizadores porque decidem sobre o corpo de outra pessoa, é bastante claro, porque as pessoas não, enquanto que um nobre pode escolher tudo da sua indumentária, pode escolher a cor, desde logo, portanto, o tecido, a cor do tecido, pode ver
ter um alfaiate, contratar um alfaiate, muitas das vezes que trabalha constantemente com ele, de forma contínua na sua casa, só para costurar as suas roupas, que estão perfeitamente adaptadas ao seu corpo. Estas roupas, muito provavelmente as que eram reutilizadas, não estavam adaptadas ao corpo, elas só cumpriam mesmo essa função de o tapar, de o resguardar do frio. Por isso é que eu incluo também as mantas neste capítulo, porque a manta é versátil e é muito dada por isso. Mas voltando àquele raciocínio que estava a ter, o nobre decide, desde o têxtil, a cor, tem uma roupa perfeitamente adaptada ao seu corpo. Ter roupa justa ao corpo é caro, porque envolve ter malhas, envolve ter botões, casas para botões. Uma casa de um botão custa quase tanto como um botão. Temos que pensar que não são estes botões maravilhosos que nós temos feitos numa máquina de fazer botões. Fazer uma casa envolve espontar a casa para a peça não se rasgar. Nós só conseguimos vestir peças justas ao corpo porque temos botões ou malha, porque senão não conseguimos vestir, era impossível vestir. Portanto, isso são tudo elementos qualitativos. Pode pôr rendas, pode comprar rendas de diversas qualidades, pode mandar colocar fio de ouro nas casas dos botões. Portanto, todos os elementos, os mínimos elementos da indumentária podem ser perseguidos nesta obsessão da distinção. E este pobre que nós vemos aqui vestido, independentemente dessas camadas, tem um texto que é comum, que é a simplicidade, todos vestem as mesmas tipologias, nobres e pobres, mas ao não ter um têxtil desde logo com cor, é logo sinalizador de uma diferença social, porque a cor é cara e os pigmentos são dispendiosos e, portanto, todos estes elementos de qualificação que a Misericórdia reconhece também na questão dos assalariados que falámos há bocado. Portanto, para mim é bastante claro e também acho que esse é verdadeiramente o aspecto inovador, é colocar, do livro, é colocar as Misericórdias nesse papel. Elas têm um papel determinante no processo de moda, se calhar nem é no processo de moda, é no processo de cotação social também neste aspecto, que é estrutural. Mais um bocadinho atrás, quando o Luís referia que, portanto, neste caso, o pobre faria uma petição se necessitasse de algo, vamos assim dizer. Como é que essa petição era feita? Portanto, o pobre dirigia-se apenas à Santa Casa e expunha o que necessitava, e depois como é que era analisado, e voltando a reforçar essa situação que penso que já foi mais ou menos falada, mas como é que era analisado esse processo? Como é que alguém decidia, ok, não, esta pessoa merece um par de calças e uma camisola, vamos assim dizer, e esta merece apenas uns sapatos? Muito genericamente, obviamente. Pois, e também a questão ainda fica mais interessante se nós pensarmos que nessas petições muitas vezes as pessoas não pedem nada em específico. Elas pedem roupa. Imaginemos, há casos em que peço uma saia porque não tenho saia, ou peço um mantel porque não tenho mantel, peço uma mantilha porque não tenho mantilha, mas às vezes pedem roupa para se vestir. E, portanto, será que eles desconheciam o que é que a pessoa precisava efetivamente? Eu duvido, porque é muito diferente precisar de uma roupa completa ou só precisar de uma ou de uma peça muito específica. E também há fatores de proximidade. Eu acho que se tentar... Eu não tenho uma resposta, mais uma vez, objetiva para isso, porque não conheço, nunca li nada que me diga o processo fazia-se desta, daquela forma. Eu consigo perceber ou compreender melhor o processo se baixar uma cidade com os habitantes que Braga teria, em que a proximidade e o reconhecimento das pessoas seria muito maior do que aquilo que é hoje. Portanto, a sensação de anonimato tem que ver com o quantitativo, não é? Que hoje temos, tem que ver que nós somos muitos e não temos tempo. Nem temos tempo, nem somos estimulados a vigiar o outro. Mas as próprias misericórdias, nos compromissos, têm, a Misericórdia de Braga também tem no século XVII, um aproveitamento das estruturas vicinais e paroquiais para averiguar a situação de pobreza da pessoa. Vai perguntar ao padre. E há casos de declarações de pobreza dos próprios padres a dizer assim, sim, a pessoa é muito pobre e merece. Portanto, na minha compreensão, isto realmente fazia-se numa sociedade
muito mais reconhecedora do outro, muito mais pequena, não é? E que conseguia, nesse quantitativo, e que conseguia vigiar-se de forma mais aproximada, e que a decisão era uma decisão vicinal, não é? Dava-se a quem se reconhecia de facto uma pobreza estrutural. Eu ainda há pouco tempo, vou dar um exemplo um pouco doméstico, mas é aquilo que eu me estou a lembrar agora, e eu estava a falar com a minha mãe exatamente sobre essa questão das viúvas. E na cabeça dela é perfeitamente perfeito reconhecer à viúva uma situação de vulnerabilidade e que merece ajuda. O que eu quero dizer com isto? Que provavelmente estas decisões eram tomadas neste âmbito, não é? De reconhecimento, de informações que eram dadas a partir de outrem e que eram levadas. O que é certo é que dependiam, porque são organizações burocráticas, dependiam desse momento de aprovação, e nas atas dizem-se: aprovamos petições. Ou seja, o momento de aprovar petições está presente. Não dizem se é o Manuel, se é a Maria, quem é, mas tem que estar na ata, depois porque depois tem que se justificar o dinheiro que se gasta, porque é dinheiro que não é deles, não é? Aquele dinheiro é dos pobres. E então tem vigilância. Desculpe só interromper, Luís, mas, por exemplo, quando era facultado uma peça, por exemplo, a um pobre, no caso, quando um rico, por exemplo, doava, isso era registado, e quando se dava ao pobre era também registado quem é que foi dado, ou isso não era contemplado? Quando eu falo nas doações dos ricos, por exemplo, falo especificamente daquela informação que nos é transportada a partir dos testamentos. Nos testamentos, muitas das vezes os ricos, dizem exatamente a quem querem dar determinada coisa. Ricos, quer dizer, quem tem o que testar, não é? No fundo, quem tem alguma coisa de seu, que se calhar é essa a noção de rico, quem tem alguma coisa de seu, distribui aquela coisa de seu que tem. Quando nós estamos a falar da ação destas pessoas no âmbito da instituição Misericórdia, das instituições Misericórdias ou de outras confrarias, são estruturas solidárias, portanto, eles são membros, são irmãos, são os gestores naquele momento, mas há mais pessoas. Portanto, há mais pessoas que fazem parte daquela confraria, daquela irmandade, e aquela irmandade sobrevive para além da existência daquelas pessoas. E, portanto, a preservação, as misericórdias sempre foram muito, muito, muito importadas, muito zelosas da preservação da sua documentação, porque a documentação é a prova desse exercício no compromisso. Na questão, nós temos, por isso é que o estudo deste tipo de fontes, se tivermos um escrivão que é generoso, são muito ricas, porque permitem-nos conhecer muitos detalhes dos pobres, enquanto que muitas das vezes os testamentos, como não são tão tipificados, temos mais dificuldades. Mas também o que eu estou a dizer, aplica-se tudo muito ao tempo que eu estudei. Por exemplo, não conheço a documentação das misericórdias para o período contemporâneo, não é? E os testamentos contemporâneos também não conheço. E, portanto, pode ser que haja níveis descritivos diferentes noutros tipos de documentação, de outros tempos. E apenas por uma questão de curiosidade, daquilo que o Luís estudou e daquilo que teve acesso, houve algumas recusas, por exemplo, de fornecer auxílio, e se houve, geralmente, quais eram os argumentos usados para a recusa de? Assim, a documentação que fica, no caso das petições, as petições que estão conservadas são aquelas que foram aprovadas. Portanto, as recusas, eu não conheço casos, já certamente historiadores mais experimentados, que devem já ter lido outras coisas, provavelmente conhecem essas recusas. O que nos chega é aquilo que efetivamente foi aprovado, quer no caso das petições, que em Braga não existe, mas existe em Coimbra, existe em Ponte de Lima também, e só chegam aquelas que foram aprovadas. O resto nós não conhecemos e também é muito difícil calcular. Por exemplo, falava há pouco dessa massa de pobres, quantos são os pobres estruturais, quais são a população que pode que pode a qualquer momento resvalar para a pobreza. São tudo, em cidades pré-estatísticas, são tudo números que não são passíveis de perceber, não é? De lá chegar. Por mais engenhosas que sejam as metodologias de análise, de cruzamento com paroquiais e tudo mais. Não é muito fácil de trabalhar o que
Porque é a condição da documentação, que é muito importante no trabalho do historiador, é que a documentação só nos diz aquilo que diz, não é? Não o resto. Não diz. Eu não quero tomar muito mais tempo do Luís, por isso eu queria perguntar à Jane e ao Pedro se tem mais alguma questão para o Luís. Desculpa, Jane, não conseguimos. Da minha parte, acho que fica perceptível que pelo menos esta a distinção que existe é comum ao longo da história e vai sempre existir. Esta questão dos ricos e dos pobres, no fundo, precisam dos outros para, como dizia o Luís mesmo no início, para manter esta hierarquização e este corporativismo que nós vivemos. É assim que funcionam as coisas e é assim que funciona a sociedade. Resta-me agradecer o tempo e obrigada por responder às nossas perguntas, por nos elucidar e uma coisa que eu achei interessante foi a questão de relacionar esta coisa do traje, folclore, estas conversas que nós temos vindo a ter, no fundo, mostram que às vezes a história tem bem mais coisas como estes nichozinhos pequeninos onde o Luís se encontrou, conseguem responder a muitas das nossas questões relativas à história. Por isso, muito obrigada, Luís. Foi um gosto estar a ouvi-lo. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu faço das minhas as palavras da Jenny. Acho realmente extraordinário o facto do Luís ter pegado num nicho tão específico e que, como o Luís disse muito bem, há um grande gap dessa parte da história em Portugal. E eu dou muito valor a isso, porque as pessoas tendem muito a ir por o que é mais normal e mais fácil, e que é mais acessível, há mais informação, e realmente ir por um nicho tão específico requer muita dedicação, certamente, e muito estudo, e muita procura, e muita relevância. E peço também a todos que adquiram o livro do Luís, que é No Teatro das Aparências, volto a repetir, um olhar diacrónico... perdão, agora estava a dar o título da nossa conversa. É do calor, João, é do calor. Não, que é a idade, que é a assistência e pobreza alimentar em idade moderna, que é muito interessante e, mais uma vez, vai dar e abranger um tema que não é quase nada explorado em Portugal, pelo menos como o Luís disse muito bem. Muito obrigado, Luís, a sério. Da minha parte, eu gostava de agradecer também ao Luís. Tenho pena não termos tido tempo suficiente para falar, se calhar, um pouco sobre o aspecto da própria roupa, não é? Porque ela própria tem uma evolução e, inclusive, porque durante o espaço temporal em causa fala-se também da própria União Ibérica e em que medida é que isso pode ter influenciado o aspecto, não é? Ou, se calhar, até a própria textura o material utilizado e o aspecto. Então, tenho pena de não termos mais tempo para falar um bocadinho sobre isso, mas acho que quem esteve a ouvir, se calhar, comprando o livro, consegue tirar também essa dúvida. Obrigado, Luís. Quero só acrescentar, eu agradeço as vossas palavras, espero só ter estimulado a que as pessoas se interessem mais por indumentária, na história, ter, em certa medida, comprovado como é que nós podemos discutir praticamente todos os quadrantes. Nós falámos de história das mentalidades, história económica, história social, história cultural, falámos de morte, falámos de espiritualidade, falámos de uma série de temas a partir da roupa, ou tendo como pretexto a roupa, algo que temos como tão insignificante, mas que de facto sintetiza grandes quadrantes da nossa vida. Até a história política, como estava a falar, e bem, porque parece que esses grandes circuitos, esses grandes suspiros da história e da política e das periferias e das hierarquias também políticas da Europa, também transpiram ao som de um teatro, não é? Porque a moda vai mudando e a política também vai mudando. E hoje também acaba por acontecer mesmo. Muito obrigado pela vossa companhia e pelas vossas perguntas, foi muito bom. E pegando aqui nas palavras do Pedro, também, se o Luís aceitar, teremos o Luís cá mais vezes para nos falar um pouco mais e aprofundar ainda mais estas questões que o Pedro agora mesmo referiu.
e lançando Ficou também convite. outro aspecto, exatamente, sobre o género, que também é um tema muito interessante. Sobre Exatamente. outros países. Exatamente. Bem visto. Obrigado a todos mais uma vez. Obrigado, Jane, obrigado, Pedro, e principalmente obrigado, Luís. Muito obrigado.